E aí, gente, era iniciar isso aqui, é a aula 16 do nosso curso sobre filosofia platônica. E hoje a gente vai falar sobre um livro que eu já fiz no passado. Só que não ficou tão bom porque eu não fui buscar no original em grego. Eu não. Sempre quando você lê um livro mais de uma vez também você aprende mais, né? Então eu creio que esse vai ficar melhor do que o passado. É um livro pequeno, com discussão com um estadista específico, menos, né? Uma família rica e tal. E esse é um tema que está no simpósio, está em várias obras. Platão, né? E se a virtude arete pode ser ensinada, né? Então sempre lembra que o termo é arete, é usado na Bíblia também para piedade, em alguns contextos, não é só virtude, depende do contexto, né? Vamos ver se eu lembro. Acho que é assim. Opa, arete, tal, eu creio que é assim. Então, se isso pode ser ensinado, virtude, né? Então, você já vai começar com o diálogo, né? Você pode me dizer, Sócrates, a virtude pode ser ensinada? De Didacton. Um professor, por exemplo, é didáscalos, por exemplo. É um termo bíblico também. Então, a virtude pode ser ensinada ou não é ensinável. Mas sem o resultado da prática, né? Então alguém pode dizer, é uma coisa prática e não ensinável. Ou não é nenhuma das duas coisas, né? Não é nem prática nem ensinável. Mas os homens a possuem por natureza ou alguma outra forma, né? Então ele resume muito bem aqui o tema, né? E uma das questões que também é tratada no livro Simpósio é que, de fato, a virtude não pode ser ensinada. O que é virtude? Você agir de forma justa. É um conceito, é um termo geral. É contrário a vício, né? Um vício é algo que é mal, né? Algo que você faz que é incorreto. É um algo que é obviamente mal. Que, por exemplo, alguém que tem vício em roubar, em fumar, em mentir. Vícios são coisas que, obviamente, o ser humano considera ruins. Que ferem a si mesmo ou ao seu próximo, né? E a virtude é algo que é bom. E normalmente é algo que é bom pro seu próximo, né? E tudo que não é virtuoso, normalmente também fere seu próximo. Então, o que é errado você mentir? Você gosta que as pessoas mintam pra você? Não. Que te enganem. Que você vai fazer isso pra outra pessoa, né? É a questão de você fazer amar o seu próximo como você mesmo, né? Então, você não vai fazer pro seu próximo o que você não quer que faça pra você. E isso é natural, obviamente. É uma questão inata do ser humano. Humanos 2 também diz isso claramente. Que essa aprendizado é inato. Aprendizado não, capacidade. Aí Meno disse, eu não, mas Sócrates, se você realmente não sabe o que é virtude, devemos relatar isso às pessoas em casa sobre você. Então, pô, Sócrates, você não é um cara inteligente, versado nas palavras, e como que você não sabe o que é virtude, cara? Como que você não consegue definir? Aí ele diz, né, não só isso, meu amigo, mas também creio que eu nunca conheci alguém que soubesse. Na minha opinião, o Sócrates é alguém que ele entendeu muito as coisas além do normal, cara. O que ele tá falando é verdade aqui. E também tem conclusões de outros livros que a conclusão dele é essa, né? Que somente um ser divino pode ensinar a virtude. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito, certo? Então, se alguém é imperfeito, como que ele vai ensinar a virtude pra outra pessoa? É o cego guiando outro cego, certo? Tipo, não que a gente é totalmente ausente de virtudes, né? Que a gente sai por aí dando tapa nas pessoas na rua, é um psicopata, sei lá. Não é que todo mundo é psicopata, né? Mas, no geral, as pessoas, elas não são perfeitas. Então a nossa própria consciência nos acusa de coisas que nós fazemos. A Bíblia diz isso também, nas cartas paulinas. Epístolas, né? O grande ponto é que não, pra alguém ensinar a virtude a outra pessoa, essa pessoa tem que ser perfeita. Só pode ser alguém perfeito. Porque esse problema não pode ser resolvido pela filosofia apenas com razão humana. Embora Sócrates resolve que somente um Deus poderia ensinar, um ser divino, né, poderia ensinar o ser humano a ser virtuoso, né? Porque não tem solução, humanamente falando. E a Bíblia em 1 Coríntios diz que só Deus, o Espírito de Deus, sabe as coisas de Deus. Somente um ser divino pode ensinar a virtude. Somente Deus pode ensinar o que é certo e errado exaustivamente.
Então, quando a gente vê, por exemplo, os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que são biografias didáticas sobre Cristo, são biografias com uma intenção de ensinar o ser humano, aqui, né? Qual o fim dos evangelhos? Ensinar o ser humano como viver. Então, é o exemplo de uma vida perfeita que foi registrada historicamente por suas ações, e você deve viver como Cristo viveu nos evangelhos, é isso. Os evangelhos, eles são exatamente Deus vivendo entre os homens em forma humana. Então, o verbo, o Logos, se fez carne, né? Logos que é o termo de Heráclito escreveu em relação a o que seria não só a causa de todas as coisas, mas as, aquilo por qual todas as coisas subsistem, né? Esse seria o Logos, né? Então, é um termo bem importante. Então, eles continuam aqui, né? Não é difícil dizer-lhe, Sócrates, primeiro, se você quer a virtude de um homem, é fácil dizer que a virtude de um homem consiste em ser capaz de administrar os assuntos públicos e fazê-lo beneficiar seus amigos e prejudicar seus inimigos, né? E ter cuidado para que nenhum dano lhe aconteça. Eu quero que você pense sobre isso, né? Será que é isso que é virtude? Você fazer o que é bem pros seus amigos, né? E fazer mal aos seus inimigos? Olho por olho, dente por dente? A Bíblia, por exemplo, ensina que não. Que na verdade, a gente deve amar o nosso próximo e até nossos inimigos. Eu ensino de Jesus no Sermão do Monte, que na verdade é totalmente contrário à opinião da época. Mas é algo que é absoluto e eterno, essa visão, né? De que você deve, na verdade, amar até seu inimigo, né? Dar pão e água pro seu inimigo quando ele padece, né? Caso tenha, né? Tem pessoas que não têm, mas falando, caso alguém tenha, vir a ter, né? Então esse é um ponto relevante aqui. O mesmo é verdade do caso das virtudes, aqui com Areton, ainda que sejam muitas e variadas, todas elas, né? Elas têm uma única forma, eidos, né? Lembra que eidos tem a ver com a teoria das formas de Platão e Sócrates, no caso, como a gente vê em Parmênides. E lembra que Tauton tem a ver com a mesma, né? Então, eidos Tauton é a mesma forma. E as torna as virtudes. E é correto considerar isso quando alguém é solicitado a esclarecer o que é virtude. Então ele tá dizendo que tem. Lembra que formas tem a ver com ideias. E a ética é uma ideia, tá? Você não pega a ética com a mão, ó, a ética na minha mão aqui, ó. Ó o certo e errado aqui na minha mão. É uma coisa que é uma ideia. São ideias que têm uma visão absoluta, predicadas em Deus, obviamente. Que Deus sempre existiu e sempre foi justo, virtuoso e santo. E o ser humano, a busca do ser humano não deve ser perfeito, né? Mas buscar a perfeição. Que é impossível se fazer isso sem Deus, né? Sem a ajuda de Deus. Sem o Espírito Santo, no caso. É impossível pela natureza caída do ser humano. Então é correto considerar isso que quando alguém é solicitado a esclarecer o que é virtude, ou você não entende o que eu quero dizer. Então, o ponto é que a forma da virtude tem a ver com o bem. O que é bom? Posso definir o que é bom? Posso definir de uma forma lógica que é exata? Sim. Por exemplo, você amar seu próximo é uma coisa boa. Você não dá na mesma moeda. Você ser uma pessoa mansa, por exemplo. A gente pode saber o que é bom, sim, e o que é mal. Então, por exemplo, é muito fácil dizer, por exemplo, roubar é errado. É óbvio que é errado. Vamos supor que houve uma fraude que você, na sua empresa, e aí você tem que agora restituir pra uma pessoa, mas tá na sua mão fazer isso. Você pode não fazer isso se você não quiser, mas pela questão da sua virtude, da sua moral, você não faz isso. Tem recentemente essa questão dos jogos de aposta, de azar, né? Pessoas recebendo muita grana pra divulgar o jogo do tigrinho e tal. E tudo tem a ver com virtude, cara. Você acha que ganhar um dinheiro de forma desonesta é algo virtuoso? Se alguém vive de uma forma não virtuosa, essa pessoa, ela tá agindo de uma forma má, não é? Qual a diferença da pessoa que rouba e a pessoa que comete fraudes, por exemplo? Claro que tem graus de punição e tal, mas questão de consciência, né? Como alguém pode viver com uma consciência pesada?
Só que quem vive, mesmo com uma consciência pesada sobre os outros, essa pessoa não tem nenhuma virtude nela. Nenhuma não, né? Ela carece de virtude. É impossível alguém não ter virtude. E como alguém ser totalmente sem virtude. Mas as pessoas não virtuosas são aquelas que carecem. Elas têm mais vícios do que virtudes, né? Então, Meno diz, né? Acho que sim, só que depois da justiça de Kaiosune é a virtude. É virtude, no caso, né? Será que a justiça é virtude, né? Só que ele vai dizer, é virtude, Meno, ou uma virtude. O que você quer dizer? Quando eu li isso em inglês, eu pensei, será que tá usando dois termos pra virtude? Mas os dois usam arete, né? Então ele ainda tá dizendo que se a virtude é algo, uma forma única, uma ideia única, né? Que abrange outros temas, né? Então, por exemplo, você tem a moral, você tem ideias, e moral e ética, né? Você tem ideias associadas à moral. Por exemplo, o que é certo e errado. Então você tem a moral que tem a ver com justiça, a ideia de justiça, a ideia de bom, a ideia de mal. Por exemplo, no Éden, o ser humano, ele já sabia o que era bom. Ao comer o fruto, que o fruto não tem nada de demais. Não, não é o fruto que tem uma substância pecaminosa. Foi o pecado que foi o mal. O fruto só era bonito, assim, parecia bom pra se comer. O mal estava em desobedecer a Deus, né? E aí, o ser humano, ele conheceu a ideia de mal no Éden. A ideia de bom ele já conhecia, obviamente. E no Éden ele conheceu a ideia do mal. A corrupção do bem. E óbvio que a corrupção do bem, ela é algo maligno. Isso que a gente chama de pecado. É o Richard Baxter que chama o pecado de excessivamente maligno. Quando você entende isso, você entende porque o ser humano sem Cristo, né, tem que ir pro inferno, cara. Porque mesmo um pai que vê um filho que cometeu um crime hediondo, ele vai querer que o filho, por justiça, seja preso, né? É questão de moral, né? Um pai justo, né? Mesmo não querendo, ele não quer que o filho seja preso, né? Mas ele cometeu um crime hediondo, vai deixar solto. Seria injusto, né? Seria uma pessoa, ainda mais se fosse um pai governante, né? De um rei, por exemplo. Então, porque aí no caso dele seria mal, porque se você permite o mal exaustivamente pra sempre, você tá permitindo que ele está fazendo mal, né? Mas quando um pai, ele, sendo bom, castiga o filho que fez o mal, né? No caso, vamos supor que ele fez o mal contra a pessoa e aí vai ser preso, né? Ele está sendo justo. E a culpa não é do pai. A culpa é do filho, né? Quem que fez o mal? O pai ensinou o filho como deveria andar. Deu tudo o que o filho queria. O filho foi lá e desobedeceu. A culpa é do filho. A culpa do pecado é do ser humano. Deus não é tentado pelo mal e ninguém tenta. O Tiago 1, né? Então a culpa do pecado é só do ser humano. Só. Mais ninguém. Nossa, no caso, né? Então, vai dizer aqui, né? O mesmo? Acho que é a mesma coisa. Bom, eu já citei. Acredito que a coragem, que é o termo Andréia, é uma virtude, arete, assim como a moderação. Quem já viu também esse termo, que é o sofrosune. Também tem na Bíblia, né? É moderança moderação ou temperança, né? É você não ser excessivamente virtuoso e nem excessivamente mal. Sem virtude. Isso aqui é um ponto importante. Tem como você ser excessivamente virtuoso? Não. Porque quem que seria ruim? Seria ruim alguém ser perfeito demais. Pelo contrário, seria bom. Quando a gente fala pra um ser humano que ele é excessivamente virtuoso, é alguém que superficialmente parece virtuoso nas suas ações, mas não é. Pros outros parece, mas não é. Alguém excessivamente maligno, alguém que vive como quer e tal. Mas não existe não existe você ter virtude demais. Não existe você ser uma pessoa boa demais. Isso não existe. E existe alguém que ser tipo um fariseu, né? Faz alguma coisa que não é. Isso é excesso de virtude.
em que excesso significa algo num contexto, né? Não é um excesso bom. Então, o excesso de virtude é alguém que não é que é bonzinho demais, é porque virtuoso demais, é porque a sua virtude é um aspecto apenas superficial. Os fariseus são assim, por exemplo. Eram assim, né? Não existem mais. A sabedoria, Sofia e a munificência ou megaloprepeia, é um palavrão ali, megaloprepeia, e muitas outras, né? Então, aqui são coisas associadas que são boas, né? Primeiro tá falando que são boas. Aí o Aristóteles fala sobre uma questão linguística de tempo, né? Vou te falar nesses termos. Você chama alguma coisa de fim, teleute, quer dizer algo com limite ou fronteira, escatom, que é um termo que tem a ver com escatologia, fim, pois todos esses, digo eu, são a mesma coisa. Então, teleuten e fim, e escatona. Pródigo pode discordar de nós, mas você certamente chama algo de acabado, peperantai, ou concluído, teteleuteketai, e é isso que eu quero expressar na namorada, né? Esse termo fim tem a ver com o termo também, por exemplo, qual é o fim do ser humano? O ser humano é adorar Cristo, glorificar Cristo nas suas ações, né? Na sua vida, né? O fim de Eclesiastes diz isso, né? O dever do ser humano é temer a Deus. É isso. Mas qual é o fim, por exemplo, de um microfone? É você falar mais alto, né, quando você tá falando. Qual é o fim de celular? Tem vários fins, mas no geral é o fim você ter formas de se comunicar, é, ter acesso à internet, ou de repente entretenimento, tem várias funções, né? E qual é o fim de ser virtuoso, né? O que eu ganho em ser virtuoso? Eu acho que a virtude, obviamente, do ponto de vista teológico, é pra você agradar a Deus. Mas por que você quer agradar a Deus, né? Porque você ama a Deus. Por que você ama a Deus? Porque Ele te criou. Antes do seu pai e sua mãe, quem te criou foi Deus. Então, a razão de você ser virtuoso não pode ser uma coisa superficial. Ah, eu quero ser uma pessoa boa porque eu acho que isso fica bem pra mim. É uma coisa que eu me sinto bem. Isso não é. Não deveria ser, na minha opinião, do ponto de vista teológico, o fim da virtude. O fim de ser a razão que você tem que ser virtuoso. Na primeira e na segunda lei áurea bíblica, né? Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, seu espírito, que está nos evangelhos. E o segundo mandamento, amar seu próximo como você mesmo. Mas o primeiro, ele antecede o segundo. Ele implica o segundo. Você só pode amar o seu próximo como a si mesmo, só pode ter uma razão pra isso. Porque você ama Deus e porque você sabe que Deus tá certo e você não. É uma questão de humilhação também. Tem que se humilhar perante Deus. Você fala, Deus sabe mais que eu sou um verme inútil que não sabe nada, então eu vou seguir o que ele diz. Então, essa é o fim da virtude, né? Eu creio que Sócrates concordaria nisso no paganismo dele, né? Porque ele era pagão, ele acreditava lá nas coisas dele. No tal do Daimon, né? Que seria demiurgo dele lá, que tem no livro chamado Telgis, mas que provavelmente Platão não escreveu, né? Mas enfim, existe um fragmento aqui, 133, eu não sei de quem é, tá? Eu não lembro exatamente, porque eu tava fragmento 133. Que diz aqui, Perséfone retornará ao sol, é um poema, tá? Que exemplifica a busca pela virtude. E citações de, por exemplo, Hesíodo, Homero, é sempre com o fim de ensinar alguma coisa, né? Quando você cita poemas assim, é pra você ensinar alguma coisa. Perséfone retornará ao sol acima do nono ano, as almas pisucas daqueles de quem exigirá punição por antigas misérias, né? Punição por pecados, provavelmente, né? E desses virão reis nobres, basiles, agawoi, poderosos em forças, e os maiores em sabedoria, Sofia, né? E pelo resto dos tempos, Crono, né? Cronos é de tempo, os homens os chamarão de heróis sagrados. Heróis agnoi, né? Então é uma passagem poética em relação a enfatizar a busca do ser humano pela virtude. Obviamente é uma passagem é, que ela é pagana. Tem aí seus deuses falsos aí, doutrinas malignas aí, mas enfim.
doutrinas pagãs. Mas é uma boa passagem, né, cara? Uma coisa de Romero e outras poemas nesse contexto, que eles são bons, cara. Muitos são muito interessantes. Tanto que o próprio Paulo cita em Atos 17, como eu já citei anteriormente, Aratos. E o Clis, eu não lembro o nome do cara, Cleisnes, alguma coisa assim. Que ele cita poemas deles na pregação, né? Nele vivemos e existimos, pois somos a sua geração, né? Era um poema que era para Zeus. E Paulo usou para usar um poeta dos atenienses, mostrando que tudo que eles estavam acreditando no paganismo estava errado. Que só existe um Deus. E não vários, como eles acreditavam, os atenienses, né? Então esse é o ponto ali da pregação, né? Mas ele vai ter uma parte que vai falar um pouco sobre geometria e lógica, né? Uma relação entre geometria e lógica. Que ele vai pegar um servo, né? Do Menon. Tava com ele ali na região que eles estavam conversando. Ele tava visitando. E ele desenha um quadrado com fazendo interseições no meio de cada um, com um feet, que é uma unidade de medida, provavelmente em inglês, para cada um. Então você tem o quadrado disso, né? Pela multiplicação. E aí você cria triângulos, né? Equiláteros todos, né? Nesse quadrado, né? Ligando E e G. Então você tem E e G. Você tem GF. Aí de outra cor eu vou pôr aqui. Em vermelho. HF. Ou FH, né? Pô, FH. E aí você tem HE. Aí você tem questões de proporcionalidade. Ângulos que são óbvios aqui, 90 graus. A soma é 180 em cada um. Enfim, o que era assim, ficou assim. E você tem um aqui que era um fit cada um. E você tem agora uma versão com 2 feet cada parte aqui, por exemplo. Essa aqui, por exemplo. E toda a questão que o Sócrates queria provar, fazendo perguntas pro servo, né? É que mesmo sem ele saber matemática, ele já tinha meio que uma capacidade inata de aprender matemática. Ele vai tentar explicar com a teoria errônea da recoleção, né? A alma aprende antes de nascer, que é uma idiotice, né? Mas na verdade é uma questão inata do intelecto humano de ter capacidade para aprender qualquer coisa, né? A definição de aprendizado é a capacidade de aprender no cérebro. O cérebro, ele geneticamente já tem capacidade de aprender, em que animais, por exemplo, mesmo próximos ao ser humano como mamíferos, né? Próximos filogeneticamente, como primatas, por exemplo, eles são geneticamente próximos a nós. Eles não têm tal capacidade do mesmo nível. É uma questão genética. Entre espécies, tá? Não intra-espécies. Uma capacidade, por exemplo, diversos animais da mesma espécie é no geral a mesma. Uns vão se ceder aos outros por várias razões, que eu não vou entrar aqui. Mas a capacidade geral na espécie é a mesma no geral. E tem questões inatas e questões no ambiente que vão também importantes aí. Mas o ponto dele é que o ser humano já tem uma questão inata de conhecimento. Não de conhecimento, perdão, de capacidade de aprender. Ele diz conhecimento, mas o termo correto é capacidade inata. Se eu não me engano, Aristóteles fala também. E Aquino. Por exemplo, se perguntassem uma área específica pode ser escrita na forma de um triângulo dentro de um círculo. Então, você, por exemplo, faz um círculo. Vamos supor que eu traço o círculo assim. E agora eu posso criar um triângulo criando outra cor aqui, por exemplo. Então, posso criar um triângulo assim, ó. É o mesmo esquema, só que em vez de um quadrado é triângulo. Perdão, é um círculo. E você cria linhas de interseção de forma simétrica. E aí você consegue, ligando os pontos aqui, que nem a gente fez aqui, você consegue criar triângulos com certas áreas aqui. Aí vai dizer, ainda não sei se essa área tem propriedade, mas acho que tem, por assim dizer, uma hipótese que é útil para o problema.
quando aplicada como um retângulo, a linha reta dada ao círculo, ela é deficiente por uma figura semelhante à que é aplicada. Então, tem regras matemáticas que você consegue ensinar a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode aprender qualquer coisa. Sendo saudável, por exemplo. Obviamente, se alguém não tiver, por exemplo, audição e visão, vai ter problemas para aprender. Isso é óbvio, né? Mas uma pessoa que tem as suas faculdades em relação a, por exemplo, que não impedem o seu aprendizado, né? Essa pessoa pode aprender qualquer coisa. Eu lembro disso, por exemplo, na área de desenho, cara. Eu desenhava por diversão, porque eu gostava de mangá e anime. E quando eu comecei a fazer curso de desenho, cara, eu vi que era possível aprender desenho, cara. Porque eu pensava que era impossível, cara. Porque eu pensava que era muito difícil, né? Se desenhar bem. Mas depois de fazer curso no tema, por alguns anos, né? Desenhando todo dia na época, né? Eu vi que era possível você aprender futebol também, cara. Eu pensava que era difícil ficar bom no futebol na época. E quando eu era pequena, né? Quando eu comecei a fazer escolinha, ir pro campeonato, ir de busão pros jogos, né? Participar de vários, né? Fui até no campeonato de escolinhas, né? CT de Cotia, eu fui, entre outros. Aquele CT que parece que é perto do estádio, eu não lembro onde fica. Eu em Cotia e outro lugar de São Paulo, né? Que era uma escolinha de São Paulo. E eu vi, cara, que depois de anos, treinando todo dia, cara, você aprende, cara. Tem pessoas que têm mais facilidade, né? E tem várias razões pra isso. E tem questões genéticas, por exemplo. No fisiculturismo, questões genéticas são importantes. Pra você conseguir ganhar músculo e ter vantagem, né? É óbvio que genética, por exemplo, do ponto de vista físico em algumas áreas, vai te ajudar. Por exemplo, basquete. Você tem que ser alto, cara. Se você for um anão, não vai conseguir jogar basquete, né? É óbvio. Não vai conseguir fazer as coisas corretamente. Porém, no geral, a capacidade de aprender coisas, formas, né? Ideias, no geral, todos têm a mesma. Embora aptidões se desenvolvem por várias razões em passos diferentes. Então, só que dizer, né? Virtude é conhecimento, né? Eu lhe direi, mano. Não estou dizendo que é errado dizer que a virtude é ensinável, se for conhecimento. Mas veja se é razoável da minha parte duvidar se é conhecimento. Se não apenas virtude, qualquer coisa pode ser ensinada. Não deveria haver necessariamente pessoas que ensinam as pessoas que aprendem. Ele vai começar a ver que arete, né? Virtude não é conhecimento. É uma coisa que pode ser conhecida, você pode entender o certo e errado, mas não é algo que, tipo, física. Você pode aprender física e não ser uma pessoa virtuosa. Você pode ser, cara, PhD em qualquer área, cara. Mas não necessariamente faz virtuoso. Conhecimento é diferente de sabedoria, como a gente viu em outros livros de Platão. Por conhecimento ser diferente de sabedoria, de sofronese, né? De temperança, moderação. Então, cara, você pode ser a pessoa mais inteligente nas áreas da matemática, física, linguística, o que for, e não ser uma pessoa virtuosa, cara. Você pode ser alguém versado em ética, cara. Saber ética, toda a filosofia ética, toda a história. E isso não fazer nada na sua vida. Você não é uma pessoa moral. Você estudou sobre moral e ética, mas você não vive. Então não é conhecimento. Se fosse conhecimento, era só você algo vivível, né? A virtude lá é algo que pode ser. ah, é inteligível, você consegue entender, mas você não consegue ensinar. Você consegue viver, mas não necessariamente de forma perfeita. Então você precisa de um ser divino pra te ensinar. Caso somente Deus pode te ensinar virtude, né? Essa é a solução do problema, na verdade. A Bíblia resolve os problemas que a filosofia não resolve. É porque a verdadeira filosofia, a verdadeira a teologia, a sabedoria é a teologia. Essa é a minha opinião. Então, conhecimento episteme, como a gente já viu anteriormente, aprende como didáscalos. Tem a ver com professor também. É o termo de didática, né? Ele fala, cita Protágoras, né? Se fizessem isso, logo morreriam de fome, mas a Grécia inteira não percebeu que durante 40 anos, Protágoras corrompe aqueles que o frequentam e os manda embora no pior estado moral do que quando recebeu. Então, Protágoras, ele cobrava pra ensinar virtude. Era um sofista. E o Sócrates diz, cara, ele
pagam pra aprender virtude e saem pior. Então alguém vai fazer um curso de ética que não é cristã, por exemplo, às vezes o cara sai pior, cara. Só a ética cristã pode ser, assim, pode aperfeiçoar pessoas, se ela for baseada biblicamente, porque só Deus pode ensinar o que é certo e errado. Então, se uma ética não for baseada biblicamente, ela vai ser especulação. E aí é relativa, cara. Porque todo mundo falando um monte de merda, ninguém sabe o que é o certo e errado. Então, a ética cristã, na minha opinião, é a melhor. Óbvio, né? Você pode mencionar algum outro assunto da qual aqueles que afirmam que professores não apenas são reconhecidos como professores, mas também são reconhecidos como tendo conhecimento sobre ele. E são considerados pobres na matéria que ensinam. Cara, isso daqui é uma coisa ruim, cara. Imagina ter, por exemplo, uma universidade que ela ensina os temas que ela ensina de uma forma ruim. História, por exemplo. Tem uma ideologia na forma de ensinar história que faz os alunos se tornarem. Eles não saírem dessa caverna, né? Ruins em história, cara. Ruins em economia, cara. Finanças não. Finanças é uma arte que dá pra você ter uma ideologia diferente, errada. E mesmo assim funciona. Mas em economia, cara, a sua filosofia ideológica vai mudar, sim, a sua forma de pensar do tema, de forma errada. Temas como impostos, temas como funções de produção, questões relacionadas a empresas, sobre capitalismo. Se você tem uma ideologia diferente, vai pensar totalmente diferente. Eu sou da visão da escola austríaca, né? Então minha visão é uma visão capitalista, obviamente. O capitalismo que trouxe a prosperidade que nós temos hoje na sociedade. Só que se alguém pensa diferente, né? Pensa numa visão mais esquerdista, no caso, né? Não tem como acertar, cara. Você vai errar muito, cara. Em história e economia. A minha visão você tem que ser imparcial. Você tem que buscar a história e a economia de uma forma lógica e racional. E não pode ser um sofista, né? Você não pode ser superficial na sua análise, né? Tem que pensar com a cabeça. Pensar como que eu posso analisar de forma correta, né? Pois bem, não é somente através do conhecimento, episteme, mas também através da opinião correta que os homens são bons e benéficos. Não existe uma opinião correta. Existe a lei da não contradição, né? Aqui cidades é polese, né? De polis. Quando são e nem o conhecimento nem a opinião verdadeira vem aos homens por natureza. Dizem, mas são adquiridos. Você acha que qualquer um deles vem pela natureza? Aqui eu discordo, eu creio que o ser humano tem questões inatas que ele aprende sim, o bem ou o mal. Romanos 2. O ser humano já tem uma noção de moral de nascença, né? Nosso cérebro. Consegue desse raciocínio, logismo, né? Menon, que a virtude, a arete, parece estar presente naqueles de nós que possuem um presente dos deuses, né? Então aqui ele diz, ao contrário do que ele falou aqui, que é, ele põe teia, né? De vários deuses, né, no caso. Plural. Eu creio que, obviamente, biblicamente, só um Deus. Pai e três pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um Deus só. Em que Deus nos dá capacidade e age em nós para nós sermos sábios, né? A sabedoria vem de Deus. E não é uma coisa que ele te dá, tipo, toma e tchau. Uma coisa que é em nós continuamente. Deus nos move para isso. Até nos não crentes, né? Você acha que uma pessoa que avança no conhecimento em qualquer tema é só de si mesmo. Deus que controla o mundo e ele que permite que as pessoas avancem em conhecimento e que a sociedade avance, né? A sociologia ela tem que estudar a evolução da economia, história e direito, tendo em vista que Deus que guia a história, a economia e direito. Deus que criou os povos, que se a forma como nós nos comportamos, que é uma questão sociológica, nós nos desenvolvemos historicamente, economicamente, né? Que a sociologia busca estudar como civilizações se desenvolvem, quais são os padrões em desenvolvimento, e talvez qual é o próximo passo, que isso é feito por Deus, né? Então, essa é a visão que deve ser tida de história
de direito. Então, quando você é cristão, no caso, cara, quando você estuda teologia, você vê cada vez mais que ela abrange todas as áreas, porque ela vai te direcionar em todas as áreas de uma forma diferente. Então, sua forma de ver direito é diferente, sua forma de ver economia é diferente, você vai ver que certas coisas você não pode fazer porque é desonesto, que é errado. Sua forma de ver diversas áreas vai ser diferente. No campo das formas, das ideias, né? Então, teremos conhecimento claro disso antes de investigarmos como isto vem a estar presente nos homens. Primeiro, tentamos descobrir o que é virtude em si mesma, né? Não é ver o que as pessoas virtuosas ou ações virtuosas, mas entender a noção por si mesma, né? Então era isso. Esse livro é muito bom. Obviamente já tinha lido anteriormente, mas creio que essa vez, sempre quando você lê uma coisa de novo, você aprende mais, né? Então, se eu ler de novo esse livro no futuro, eu vou aprender mais também. Esses livros são livros que você tem que ler várias vezes. Crátilos, provavelmente vou ter que ler muitas vezes na minha vida. A gente já viu 3 vídeos sobre o tema, né? Mas é isso. Creio que o que a gente já vê em simpósio e outras obras é que fim de virtude não pode ser ensinado. Porque o ser humano é mau, porque o ser humano é imperfeito. Mas a conclusão é que a virtude, segundo Sócrates, é presente dos deuses, né, no caso. Só que ele diz isso no seu paganismo. Obviamente tá errado. Obviamente que é uma virtude, do ponto de vista bíblico, de Deus, né? Então tem uma frase, parece que foi de João Calvino que disse, mas não importa quem disse. O que importa é o que foi dito, né? Que o que é bom em nós vem de Deus. Tudo que é mal vem de nós. Tudo que é bom em mim vem de Deus. E tudo que é mal em mim vem de mim. Então, essa é uma coisa que é bom pra refletir, né? E no caso, algumas pessoas, talvez até que no cristianismo, elas creem que é uma coisa que nós fazemos por nós mesmos, né? Que nós temos mérito em alguma coisa. Mas uma coisa que lendo por anos eu já percebi, obviamente, se não vem de mim mesmo também, é questão que não é por mérito. O mérito é totalmente de Deus, porque é de Deus, de fato. Você entende que Deus domina o mundo, governa o mundo com justiça, você vê que tudo vem de Deus mesmo. Que Ele nos move conforme seu propósito, né? E uma pessoa que não se move conforme o propósito de Deus, cara, isso é totalmente ilógico, cara. Como que você vai viver da forma que você quer, sendo que você não sabe? É possível que você seja bom pra si mesmo. Uma pessoa que vive sem Deus, ela faz mal pra si mesma, sem saber. É uma ilusão, né? É uma ilusão de que a vida é isso, né? Só isso que a gente vê com nossos olhos, né? Então, é aquela parábola da caverna, da república que a gente vai ver posteriormente, mais tarde, né? Mas é um ponto importante que a virtude não pode ser ensinada. Ou quando você vê um coach aí ensinando como você viver, tem que fazer isso. Aí tem aquelas multidões que são trazidas ali para aquelas conferências, que é como se fosse parece um culto, né? Só que o cara ensinando a cabeça dele o que é certo e errado. Mas tem que fazer isso, é assim que você vive. Cara, é um sofista, cara. É um Protágoras. E, cara, se você quer seguir um Protágoras, cara, a vida é sua, cara. Mas eu não acho que seguir um Protágoras é correto. Alguém que ensina a virtude da sua cabeça. Alguém ensinando virtude biblicamente, não é o que ele tá dizendo. O que a Bíblia diz, é diferente. O que Deus diz na palavra, você pode verificar. Mas alguém falando especulação de como você deve viver, aí. O homem que segue outro homem. Tem uma passagem bíblica, né? Maldito o homem que segue outro homem. Confia em outro homem, uma coisa assim. Eu pessoalmente não confio nem em mim mesmo, então imagine nos outros, né? Enfim. É isso, até o próximo episódio.